sionismo na vida do povo judeu. Eu imagino que para vocês, Cabral Davi, isso seja mais ou menos a mesma coisa, porque eu ouvi a palavra sionismo, eu vi aqui várias vezes. Essa organização tem 3 adjetivos no nome. Ela tem o adjetivo de mulher, uma organização de mulheres, quem é que vai negar isso? Ela tem um adjetivo de internacional, eu ouvi hoje que são 50 países que a gente está presente hoje, quem é que vai negar isso? Ela tem o adjetivo de sionista, e isso hoje a pergunta, o que é isso? E o que é isso nos dias de hoje? Historicamente e nos dias de hoje? Essa é a pergunta que a gente se faz. E essa é a pergunta que eu não pretendo trazer a resposta para vocês. Eu pretendo partilhar com vocês a minha maneira de perguntar e tentar partilhar com vocês as fontes que eu uso para tentar encontrar uma resposta. E nessas fontes, a primeira delas passa por um axioma, que eu não vou enunciá-lo como uma convicção nem religiosa, nem ideológica, nem política, nem histórica. É um axioma que emana, que vem da própria constatação da história, de olhar a história e de ver o que ela é, o que ela traz. Eu quero propor a vocês a ideia de que, ao contrário do que se pretende muitas vezes assinalar hoje, sionismo e judaísmo são a mesma coisa. Não que o sionismo seja idêntico ao judaísmo em tudo, mas evidentemente que o sionismo é uma parte integrante do próprio conceito de judaísmo. E isso não vem de uma decisão política que começa no século XIX. No fim do século XIX, quando em 1897 se cria um movimento chamado Movimento Sionista por Herzl e seus companheiros. Isso é uma constatação que vem no momento em que surge o povo judeu. O sionismo faz parte do DNA do povo judeu, que ele é parte da compreensão do povo judeu de si mesmo a partir do momento de sua natureza. O povo judeu nasce baseado em 3 fatores que são parte do seu DNA. O primeiro é se reconhecer como grupo, aqueles que se livraram da escravidão no Egito, que são descendentes de um clã familiar que criou uma aliança com um novo conceito de divindade, e que ao se livrarem da escravidão no Egito aceitam e optam por ser um povo. Eles optam por ser um povo ao responder à pergunta principal, se eles querem ser um povo, eles dizem, na série, mas eles decidem que querem ser um povo. E para ser um povo, eles adotam, se reconhecem como grupo, esses que fazem parte do povo, esses que contribuem com meio shekel para mostrar que pertencem ao grupo, e esses que adotam um princípio que é religioso, mas também é ético, também é moral, que rege a sua visão de si mesmo e a sua visão de si mesmo no mundo, como um segundo elemento de como se reconhecer. Reconhecer o grupo, reconhecer o conteúdo que caracteriza esse grupo e, terceiro elemento, ter um destino comum, que é o destino que as gerações do seu clã atravessou durante centenas de anos, que significa ir praticar a sua existência, a sua identidade num determinado lugar que não é qualquer lugar, que é aquele lugar que é definido de norte a sul e de leste a oeste como sendo a Terra Prometida. Eles atravessam o deserto durante 40 anos para ir a essa Terra Prometida, que faz parte da sua visão de futuro como povo. Então o povo judeu nasce sendo um grupo que se reconhece como grupo, que adota uma religião ou um preceito ou um princípio ético que rege o seu comportamento no mundo e entre si, e que tem um futuro comum, que é atingir a Terra Prometida e nela se estabelecer como povo. Isso é o berço do povo judeu. E estes elementos atravessam a história judaica em todos os momentos da história judaica. Nos 1000 anos em que ele se estabelece na Terra Prometida, antes disso, os 40 anos em que ele atravessa um deserto para ir à Terra Prometida, e durante os 2000 anos em que ele atravessa um outro deserto para poder voltar à Terra Prometida. Esses 2000 anos não são 2000 anos de dispersão em que se procura um caminho. São 2000 anos de dispersão e que o objetivo desse povo é o retorno à Terra Prometida. Esse objetivo se expressa em termos claros, em termos absolutamente legíveis, naquilo que ele reza, naquilo que como ele se cumprimenta, como ele, as orações que ele faz voltadas sempre para o seu centro, que é Sion, e várias vezes por dia repetindo para si mesmo, através do seu ritual religioso, do seu futuro como povo
é voltar a Sion. O sionismo é parte inerente do nascimento do povo judeu e acompanha a história judaica através de 2.000 anos de estabelecimento em Sion e através de 2.000 anos de dispersão de Sion. O sionismo faz parte da percepção de destino do povo judeu, que manteve esse povo um povo só, apesar de 2.000 anos de dispersão. Então, o que é o sionismo moderno? O que é o movimento que foi criado em 1997, que hoje é chamado de sionismo várias vezes? E notem que no mundo de hoje, a nossa maior preocupação tem sido não tentar definir o que é sionismo para nós mesmos e para os outros, mas a nossa grande preocupação tem sido em tentar dizer o que o sionismo não é. Nós temos tido a obrigação de explicar e de expor e tentar demonstrar que sionismo não é racismo, como a ONU quis durante muitos anos. Que sionismo não é a conquista do mundo imperialista, do mundo ocidental em cima de direitos de terceiros. Que o sionismo não é a expressão de uma religião como elemento parametrizante de um Estado teocrático. Que o sionismo não é uma concepção de exceção em cima de uma concepção de maioria. Que o sionismo é a continuação da história do povo judeu. Nós temos tido que explicar o que o sionismo não é. Eu estou propondo aqui que nós pensemos sobre o que o sionismo é. O que aconteceu em 1897 é que no mundo redimido pelas novas visões libertárias que vêm depois da Revolução Francesa, com o fim da Idade Média, com o advento do iluminismo, com o advento da liberdade do mundo moderno, da liberdade do indivíduo, a liberdade individual, o direito do homem e o direito dos povos, o direito de autodeterminação dos povos, que é aceito para todos os povos do mundo. O sionismo moderno é a percepção de um grupo de iluminados de que aquilo que foi a vocação do povo judeu durante 2.000 anos de dispersão, aquilo que ele ansiava por realizar como ideia nacional, agora transformou-se num direito internacional reconhecido por todos. O que o sionismo moderno trouxe para o sionismo, para a visão sionista, que é parte da história do povo judeu, é a percepção de que a vocação de retorno do povo judeu era não só uma vocação interna do povo judeu, mas um direito a ser reconhecido pela humanidade, porque é reconhecido para todos os povos da humanidade. É em cima do direito de autodeterminação que as nações do mundo se estabelecem, os Estados-nação. Os Estados que são a realização política, a determinação do seu próprio destino de povos inteiros. O Estado alemão nasceu assim. O Estado francês nasceu assim, os Estados europeus todos nasceram assim, os Estados do novo continente da América nasceram assim. O Estado é o direito de um povo de determinar seu próprio destino. E todos os povos do mundo tiveram esse direito reconhecido, os que assim quiseram, e todos os povos do mundo tiveram instituído seus Estados-nação. O sionismo é esse direito aplicado ao povo judeu, ao povo que se manteve um povo só durante 3.500 anos. O sionismo é a realização do povo judeu como um povo entre os povos da humanidade, com os mesmos direitos e as mesmas obrigações que todos os povos da humanidade. Assim foi concebida a nova visão de um Estado judaico, o Estado moderno, por Herzl e seus companheiros desde o primeiro Congresso Sionista. Todas as tentativas de identificar o sionismo como uma visão teológica, como uma visão religiosa, como uma visão imperialista, são frutos ou de uma determinada e intencional distorção do conteúdo histórico e do direito do povo judeu à sua realização nacional, ou a interpretação dos desavisados que não compreendem a singularidade de um povo que se manteve 3.000 anos em função do seu futuro histórico. Então, esses dois elementos, ou a incompreensão e a distorção, ou a distorção intencional política motivada por interesse, é que determinam a necessidade de ficarmos respondendo até hoje sobre o que o sionismo não é. Mas nós enfrentamos, com o advento do sionismo, uma nova realidade. A realidade que um Estado judaico, que é consequência do movimento sionismo moderno, que é consequência do direito de determinação dos povos na modernidade, surge e cria uma realidade nova. Agora não é mais só um objetivo do povo judeu, um direito do povo judeu a ser reconhecido entre todos os povos do mundo.
Agora é um Estado real, um Estado do povo judeu, um Estado que determina o destino do povo judeu como tal, assim como todos os Estados-nação do mundo. E nesse momento acontece uma coisa que até hoje me surpreende. Mesmo esse direito do povo judeu ter o Estado que ele já tem, que depois de 62 anos quase de existência, se afirma como um Estado democrático, como um Estado progressista, um Estado que traz uma contribuição que é possível de ler no jornal, não é preciso ser sionista nem ser davidson para identificar. Basta ler os jornais do mundo, as revistas do mundo, qual é a contribuição israelense, não só dos judeus do mundo, mas dos judeus de Israel, à humanidade, para perceber que essa contribuição ainda é negada, não só ela, mas o próprio direito de existência do povo judeu. Nós estamos voltando a um tempo em que se questionava o direito de existência do povo judeu. De um Estado judaico agora representando o direito de existência do povo judeu. Esse questionamento não é consequência de um conflito no Oriente Médio. O conflito do Oriente Médio é usado como plataforma de justificação para um conceito, uma ideia, um conceito que existiam antes disso. E quem diz isso não sou eu, nem os líderes do movimento sionista. Quem diz isso é Martin Luther King. Martin Luther King, um líder das liberdades humanas, um líder da liberdade de expressão de todos os povos e da paz através da convivência, já dizia que o antisionismo não é mais do que a extensão do antissemitismo, que é o preconceito individual contra o judeu, ao conceito do povo judeu como nação entre as nações. O antisionismo é a projeção de um antissemitismo para o conceito das nações como nações. E o que nós encontramos hoje é que, por um lado, aqueles que são contra a existência do povo judeu por motivos ideológicos, por motivos religiosos, principalmente hoje em dia, que a religião não era um elemento que existia no conflito do Oriente Médio até pouco tempo atrás. Ela se transformou num complicador, porque ela, em cima de religião não tem discussão. A religião é uma fé transcendental que não admite uma discussão de princípios, um toma lá da cá. A religião é absoluta, porque ela fala do transcendente. Então, como é que se pode dizer, aqui acredita, de que não existe lugar para outra poder senão o poder de Allah no Oriente Médio, fazer algum tipo de negociação com ele? Então surge a religião e o fundamentalismo religioso como complicador. A oposição à existência de Israel como oposição ideológica, o antissemitismo projetado em antisionismo, e a própria negação dos desavisados, de uma pseudo-esquerda internacional que ainda é alimentada pela doença infantil do esquerdismo, que já Lenin apontava no início da Revolução Socialista, de confundir o progresso, ou seja, a luta de um povo pela independência, com a questão da existência nacional do povo judeu. E a esquerda do mundo, em cima do fim do mundo bipolar, no fundo que havia duas potências, em cima de uma realidade que só existia uma potência, eles têm que se opor a ela, por uma questão ideológica, se opor a todos os aliados dessa potência. O antisionismo de esquerda alimentado pelo anti-americanismo de uma esquerda que resiste, que insiste em existir no mundo apesar do seu fracasso no mundo internacional como instituição. Então nós enfrentamos hoje, o sionismo de hoje, não só a necessidade de se compreender a si mesmo, e vou falar agora para terminar sobre isso, mas a necessidade de demonstrar, de se entender a si mesmo, não como um movimento do século XIX, não como um movimento religioso, não como um movimento chauvinista imperialista, mas como a continuação da história do povo judeu, da vocação do povo judeu de ser um povo só, e como um povo só ter o direito que todos os povos têm, inclusive o povo árabe, de autodeterminação, de ter o Estado de si mesmo. A nossa realidade hoje é que mesmo dentro da nossa marcané, do nosso campo, da nossa vivência, nós começamos a ter que enfrentar a realidade de que o sionismo do movimento sionista hoje não é o mesmo, não pode ter os mesmos objetivos, não tem o mesmo contexto de realização que tinha o sionismo no seu momento inicial. O sionismo, no seu momento inicial, enfrentou um povo judeu disperso, um povo judeu enfrentando perigos que se confirmaram mais tarde de extermínio. O sionismo previa a possibilidade, Herzl já previa a possibilidade de um antissemitismo em massa, ele não previu o Holocausto, mas ele pensou no antissemitismo como um movimento que o judeu tinha que se redimir dele. O sionismo existiu como uma solução dele, mas o sionismo naquela época, Herzl chamava o movimento sionista de o povo judeu em marcha. O povo judeu em marcha para se realizar como nação no seu Estado-nação.
Hoje em dia, o sionismo não é o povo judeu. O sionismo enfrenta a realidade de que existe uma nação judaica, instituída no Estado judeu, que tem uma realidade própria, que tem que existir como Estado democrático de todos os seus cidadãos, judeus e não judeus, ao mesmo tempo que é também o Estado do povo judeu. Ele foi criado para ser o Estado do povo judeu, mas ele também é o Estado dos cidadãos que não são judeus. E ele tem que enfrentar essa realidade no Estado democrático e moderno, sem deixar de ser o Estado do povo judeu. Então, em Israel existe essa questão, a questão do sionismo se levanta. O que é o sionismo hoje para os israelenses? Por 6 milhões de judeus israelenses, dos seus 7 milhões de habitantes. O que é o sionismo para aqueles que já estão no Estado judaico, já vivem falando o hebraico, já se educam como judeus, dentro de instituições judaicas, um exército judeu, o prêmio Nobel israelense, instituições científicas judaicas dentro de um Estado judaico. O que é o sionismo para uma nação judaica estabelecida, um Estado-nação do povo judeu. E o que é o sionismo para aqueles que já não estão pressionados por enquanto, por trás, para procurar uma solução de salvação no Estado judaico. O que é o sionismo para nós, que vivemos como cidadãos de pleno direito, num mundo que aparentemente não nos impulsiona a buscar uma solução existencial para a nossa vida. O que é o sionismo para nós? O que é o sionismo para os judeus de Israel, para o Estado judeu como tal? Essa é a pergunta que, além de responder ao que o sionismo não é, nós temos que responder hoje a nós mesmos. O que é o sionismo para nós? Em Israel já se fala hoje em pós-sionismo. Pós-sionismo, ou seja, acabou o sionismo. Não é mais necessário o sionismo. O sionismo cumpriu o seu papel. Ele trouxe os judeus que assim necessitavam para Eretz Israel, criou o Estado judaico em Eretz Israel, garante a existência do Estado judaico em Eretz Israel, e agora existe um povo judeu na dispersão e um povo judeu em Eretz Israel. Esse é o pós-sionismo, que na realidade significa que o sionismo mudou de caráter, mas não que ele deixou de existir. Por quê? Porque Sion continua sendo o centro do povo judeu. Porque se o povo judeu é um povo só através de 3.500 anos, e aqueles que são parte do povo judeu hoje continuam dizendo na Sebe Nishma, senão não estariam aqui hoje reunidos no domingo de manhã. E se nós dizemos na Sebe Nishma e optamos por ser judeus, como aqueles que criaram o povo judeu optaram, que o povo judeu é um povo criado por opção. Ele se resolveu se criar a si mesmo. E se existe a opção de sermos judeus, e se nós somos um povo único no mundo inteiro, e se existem 50 países convictos que se dizem sionistas, e que são sionistas, o que é isso? Somos um povo só? Qual é o seu centro? Se somos um povo só, o seu centro histórico, não porque foi criado lá o Estado judeu, mas também porque foi criado lá o Estado judeu. O centro histórico do povo judeu é em Sion. Por isso o povo judeu é sionista, porque ele volta-se para Sion como seu centro. Então, se existe um pós-sionismo, na verdade, ele consiste em quê? Em encontrar um modelo pelo qual o Estado judeu democrático contemporâneo, que tem que ser o Estado de seus cidadãos e responder aos seus interesses de Estado de seus cidadãos. E resolver seus problemas de segurança de acordo com seus interesses, e seus problemas culturais e econômicos de acordo com seus interesses. Mas também é o Estado por definição do povo judeu, porque ele é o único músculo que o povo judeu dispõe no mundo inteiro. A única entidade que é capaz de fazer da necessidade judaica, da angústia judaica, da aspiração judaica, um fator de realização. Esse Estado tem que ser também o Estado do povo judeu. E nós, que somos cidadãos do povo judeu, além de sermos cidadãos de cada Estado que nós vivemos, nós somos um povo só e nosso centro é Sion. O sionismo moderno tem que encontrar a resposta, não só do que não é, mas do que é nessa fórmula. Porque nós somos nós, um povo só, em que metade dele vive hoje no Estado judaico e metade dele vive na dispersão ainda. O que é o sionismo para nós? Para terminar, eu vou propor a vocês uma que eu vejo que não é uma resposta, é a minha proposta de uma resposta a ser debatida. Eu vejo o sionismo hoje como uma concepção, um conceito, tanto para nós como para os cidadãos de Israel, de que o povo judeu continua sendo um povo só, porque ele opta por ser um povo só. Aqueles que estão no povo judeu são aqueles que continuam optando por ser um povo só. Ele é um povo só e o centro dele é Sion. O centro dele é Sion há 3.500 anos. Desde que Sion foi a terra prometida, depois que Sion foi o centro de seus estados nacionais, e depois que Sion foi o foco da aspiração judaica de retorno, e agora que em Sion está estabelecido o único estado judaico do mundo. Então, o povo judeu é um povo só,
o seu centro é em Sion, e as pontes entre o povo judeu, onde quer que ele esteja em Sion, têm que estar permanentemente abertas, permanentemente iluminadas, para que todo aquele que assim necessite, que todo aquele que assim queira, todo aquele que assim sinta que a sua vocação, a sua necessidade, tenha essa ponte aberta nos dois sentidos. No sentido de transmitir judaísmo, no sentido de transmitir consciência judaica, no sentido de transmitir a consciência sionista e no sentido de ter a opção da realização sionista como opção de um futuro comum para o povo judeu. Ser sionista hoje é ser do povo judeu, é encarar Sion como centro do povo judeu, Israel como Estado judaico instalado em Sion e o único músculo do povo judeu, e manter essa ponte de lá para cá e de cá para lá permanentemente aberta, permanentemente iluminada, e para isso eu entendo trabalhar isso.